Esta é a assinatura que tornou um homem humilde, digamos. O João, da periferia de São Paulo, oficialmente dono de uma empresa de mineração. Uma empresa que em apenas 2 anos movimentou 500 milhões. João nunca pisou em uma mina, não sabia o que era exportação, até o dia em que a Polícia Federal bateu à sua porta. A empresa era dele no papel, mas o dinheiro tinha outro dono. João era o que o mercado criminoso chama de laranja, e ele é apenas uma peça em uma indústria bilionária que usa pessoas como ele e empresas que não existem para fazer dinheiro público e privado desaparecer. Como esse esquema funciona? Por que é tão difícil para a Receita Federal e a polícia encontrarem o verdadeiro dono do dinheiro? E o mais assustador, como você pode descobrir que seu CPF está sendo usado por um esquema desses? É o que você vai descobrir agora. Para entender a profundidade do problema, precisamos nomear os personagens. Primeiro, o laranja. É a pessoa física, o rosto visível da fraude. Pode ser alguém coagido, enganado ou simplesmente alguém que alugou seu CPF por míseros R$ 500. Ele assina os papéis, aparece como sócio ou administrador, mas é uma marionete. Segundo, a empresa fantasma ou de fachada, criada apenas no papel. Não tem sede real, usa um escritório virtual ou endereço de favela, não tem funcionários, não produz nada. Sua única função é movimentar dinheiro ilegal e torná-lo difícil de rastrear. E por que isso existe? O motivo final quase sempre é um só: a sonegação fiscal em larga escala. É lavar dinheiro do tráfico, é desviar verba pública de licitações fraudulentas, é não pagar 1 centavo de imposto sobre lucros gigantescos. O dinheiro entra na empresa fantasma, comandada pelo laranja, e depois some. Mas a engrenagem não para no laranja. Ela é mais complexa. O cérebro do esquema, o beneficiário final, fica escondido em uma rede de offshores, empresas em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman ou Panamá, onde o sigilo é absoluto. A empresa fantasma no Brasil presta serviço ou vende algo para essa empresa no exterior, a um preço superfaturado. O dinheiro sai do Brasil como uma transação comercial legítima e some no exterior, sob o controle do verdadeiro dono. O laranja aqui fica segurando a ponta solta da corda. Como se produz um laranja? Existem basicamente 2 modelos. O modo brutal, a quadrilha rouba ou compra de funcionários corruptos bases de dados com CPFs de pessoas vulneráveis, moradores de rua, idosos em asilos, até falecidos. Com esses dados, criam identidades falsas e abrem empresas. A vítima nem fica sabendo. E o modo sorrateiro, o recrutamento. Em bares, oficinas, online, oferecem uma grana fácil para assinar uns papéis. É só formalidade, dizem. O recrutado, muitas vezes desempregado, aceita os R$ 1.000 e vira da noite para o dia CEO de uma holding. Quando a fraude explode, quem a justiça encontra? Ele. Tem empresário que utiliza o CPF da mãe, da esposa, da amante e até mesmo de funcionário. Já avisei que vai dar merda isso. Tudo isso para esconder patrimônio e burlar o fisco. O problema é que quem está no papel é quem responde. E meu amigo, quando a bomba estoura, é o laranja que vai preso. Aqui está uma das maiores injustiças do sistema. O laranja é totalmente responsável perante a lei. Ele vai responder por sonegação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, pode pegar anos de prisão e uma dívida com a Receita que chega a centenas de milhões. Provar que era apenas um laranja é extremamente difícil. O advogado precisa demonstrar que ele não tinha patrimônio condizente, que era apenas um empregado de baixa renda, que foi coagido. Enquanto isso, o beneficiário final, escondido atrás de uma dúzia de empresas em paraísos fiscais, assiste tudo de longe, intocado. A menos que as autoridades consigam fazer a parte mais difícil, quebrar o sigilo e rastrear o beneficiário final. E por que é tão complicado? Primeiro, o volume.
abrem-se milhares de empresas por dia no Brasil. É humanamente impossível verificar todas. Segundo, a complexidade das estruturas. O dinheiro passa por 5, 6, 10 empresas em 3 países diferentes até sumir. Terceiro, a burocracia internacional. Para conseguir informações de um paraíso fiscal, a justiça brasileira entra em um labirinto de tratados e lentidão. Operações como Lava Jato só conseguiram sucesso porque delatores abriram o caminho. Sem isso, investigar é como cavar um buraco na areia. O preço desse jogo de esconder dinheiro não é pago apenas pelo laranja que vai à cadeia. É pago por toda a sociedade. O dinheiro que some em paraísos fiscais deixa de ser investido aqui. É recurso que falta para a saúde, educação, infraestrutura. Um estudo da Gazeta do Povo estima que a sonegação de tributos por empresas chega a 417 bilhões de reais por ano no Brasil. Basicamente, a sonegação e a lavagem de dinheiro custa ao Brasil o equivalente a um PIB de Portugal todo ano. Você está literalmente financiando, com a pioração dos serviços públicos, o luxo de quem esconde bilhões. Mas há esperança. A arma mais promissora contra os fantasmas é a tecnologia. A Receita está implementando sistemas de IA que cruzam dados em tempo real. O CNPJ, que movimenta milhões, mas cujo sócio declara IR de 2 salários mínimos, é sinal vermelho. A lei do beneficiário final, que obriga a identificação do dono real de empresas, está sendo fortalecida. E iniciativas globais de transparência estão pressionando paraísos fiscais a abrirem seus registros. O caminho é longo, mas a cortina de sigilo começa a se fechar. E se você tem medo de ser um laranja sem saber, existe um jeito simples de se proteger. Acesse o site da Receita Federal e consulte regularmente a situação do seu CPF. Veja se há empresas vinculadas a você que você não conhece. É um direito seu. No fim, a história do João, do início do vídeo, nos ensina que nesse jogo de milhões, os mais vulneráveis são sempre usados como escudo, enquanto o verdadeiro dono do castelo de areia assiste de longe. São os Joõos da vida que levam a culpa e carregam o fardo de um crime muito maior do que eles poderiam imaginar. A pergunta que fica é: quando vamos focar nossas ferramentas para alcançar, de fato, quem está no topo dessa pirâmide?